Olá, viajante. Essa fotografia carrega um peso gigante. Hoje você vai conhecer a história trágica desses homens, que passaram por uma das piores experiências que seu cérebro consegue imaginar, passando assim por um verdadeiro inferno. Você vai conseguir chegar a ouvir a história só de ver a imagem. Bom, eu sou o Thiago e vou contar a você uma história real desses homens que ficaram presos no fundo do oceano, vivendo uma das experiências mais traumatizantes que já conheci. E só de imaginar estar preso em um local que 80% está desconhecido já causa terror em qualquer um. A data é 22 de fevereiro de 2020. Essa imagem foi batida logo antes desses mergulhadores começarem mais um dia comum de trabalho. Eles se chamavam Wilson Curban, Kim Ali Jr., Rick Nagazar, Yuf Henry e Christopher Boba. Eles trabalhavam para a IMCS, que foi contratada pela Pária para realizar manutenção em um oleoduto. Caso você não saiba o que é, basicamente um oleoduto é uma tubulação grande e fechada que transporta petróleo e outros diversos. Um oleoduto pode se estender por centenas de quilômetros, tanto para a terra como para debaixo da água, submerso. Bom, vamos voltar à história. Logo após a foto, os mergulhadores submergiam para profundezas do oceano, com o objetivo de começar a manutenção e os reparos da imensa tubulação. Os reparos iniciais eram na câmara hiperbárica, que é basicamente uma área seca, onde não precisa de máscara de oxigênio. Bom, o objetivo na manhã dos mergulhadores era remover um beck, que é um tipo de tampa de metal. Após isso, tinham que retirar um dos tampões de dentro da tubulação e em seguida remover uma segunda tampa, permitindo assim colocar meio tubo conectado e um novo pedaço de rinser ao antigo. Feito isso, era apenas parafusar tudo. Nas filmagens conseguimos ver os homens começando a manutenção da tubulação, mas eles percebem que esqueceram uma ferramenta, então um dos mergulhadores volta e retorna logo em seguida. Essa ferramenta era para tentar retirar o primeiro tampão. Tudo estava indo conforme planejado para eles, mas aí acontece algo que mudou totalmente o rumo da história. Sem perceber, acabaram abrindo uma tampa que desencadeou uma súbita e grande mudança de pressão. Mas o pior de tudo foi que, com isso, os homens foram sugados para dentro dos oleodutos, ficando presos lá dentro. Isso foi tão rápido que eles nem perceberam o que tinha acontecido, e demoraram um tempo para perceber que estavam dentro das tubulações. Bom, e com toda essa terrível e surreal acontecimento, as câmeras quebraram, e a pressão os afetou muito. Mas o desfecho dessa história é real e ainda mais bizarro. A primeira reação deles, e acho que de qualquer um que se encontrasse nessa situação, foi de gritar por ajuda, mas no fundo do oceano era impossível que alguém ouvisse. O pior de tudo era o fato deles estarem em um tubo que mal cabiam, e também em uma escuridão total, com intensas dores por conta da troca de pressão. Com o tempo eles se acalmaram e acabaram reunindo as ideias, percebendo que foram sugados pelo cano. Bom, pelo fato de ser um cano estreito, a ordem que eles estavam não podia ser alterada. E após isso veio uma das decisões cruciais que iriam tomar, se iriam seguir para frente ou para trás. Ou seja, eles tinham 50% de praticamente sobreviver pelo simples fato de, caso escolherem o caminho certo, iriam retornar pelo caminho original. Mas caso escolhessem o caminho errado, iriam estar indo direto para o desconhecido, sem chance de saber se conseguiriam chegar em algum lugar ou rastejariam infinitamente até a morte. A situação estava longe de ser simples. Os mergulhadores estavam exaustos, dolorosos e sem esperança. Então, nesse momento, Chris assume o papel de incentivar todos para que tentassem sobreviver. Ele decide, apesar do cano ter 76 centímetros de diâmetro, rastejar para uma das direções sozinho, prometendo achar uma das saídas e, se chegasse em algum lugar, mandar ajuda para salvar os companheiros. Então, sem equipamentos necessários, sem enxergar nada e emocionalmente abalado, Chris começou a rastejar pelo tubo abaixo do oceano. No início estava fácil de se deslocar, mas conforme avançava, enfrentava dificuldades a mais por conta do acúmulo de água e óleo em algumas partes. Mesmo conseguindo prosseguir lentamente, não tinha como negar que aquela situação era infernal, mas as coisas ficaram ainda piores. Chris chegou então em uma parte que havia 2 tanques de mergulho e uma bolsa de ar. Isso significava que ele estava indo na direção certa, mas havia trechos que estavam totalmente submersos. Ele decidiu então equipar o tanque e acelerar a rastejada.
ciente de que o oxigênio poderia acabar em algum momento. Nessa ilustração, conseguimos ver e ter uma ideia aproximadamente onde Chris estava. Ainda faltava um longo percurso, considerando que ele estava rastejando, mas pelo menos ele estava indo na direção certa. Após um longo percurso, ele finalmente conseguiu avistar a curvatura do encanamento. Ao chegar na curva, ele olhou para cima e viu uma luz. Então surgiu uma dúvida nele de como conseguiria subir em uma superfície tão íngreme e com óleo. Ele decidiu então começar a bater no cano para pedir ajuda, desesperado, cansado e morrendo de dores. Só lhe restava essa opção. Graças a Deus uma equipe conseguiu ouvir, e então desceram uma corrente até ele, permitindo que ele conseguisse subir em segurança. Mas apesar de tudo, havia um problema. Os outros 4 mergulhadores ainda estavam dentro dos tubos, e não conseguiriam seguir o mesmo caminho que Chris seguiu. Ele mesmo abalado demonstrou o desejo de voltar para salvar seus companheiros daquela terrível e infernal situação, mas a equipe de resgate não autorizou a voltar. A situação ficou tão delicada que a equipe descartou totalmente a possibilidade de entrar nos tubos, considerando altamente perigosa e arriscada. A ideia de resgate foi então totalmente descartada durante uma das conferências que a empresa realizava durante o domingo à noite. Várias questões cruciais foram envolvidas, como o atraso após o relatório inicial de perigo e a demora na implantação de operação de resgate. A Pare negou totalmente a responsabilidade pelo incidente, e até agora o caso permanece aberto e sendo analisado pela justiça. O único sobrevivente foi Chris, e revelou que enfrenta vários pesadelos relacionados ao incidente. Ele fala também que recorda ter pensado consigo mesmo: "Acho que chegou minha hora, senhor. Estou pronto para o que o senhor me reservou aí do outro lado." Chris fala também que sua mente passou como um flash na sua mente naquele momento, e atualmente evita se aproximar de praias e qualquer coisa que envolva o oceano. Tanto que ele não suporta ouvir essa palavra, até mesmo na televisão. E apesar de ter vivido apenas um dia no Inferno Azul, ficou assombrado pelo resto de sua vida. E os outros mergulhadores? Bom, que descansem em paz e que suas almas estejam tranquilas agora.